Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O rabino Henry Sobel, que teve participação de grande relevância nos tempos da ditadura militar, colaborando para a mudança de rumo na resistência ao arbítrio, voltará a residir em Miami, nos Estados Unidos, no final desse ano. Para falar sobre alguns destaques da sua trajetória em nosso país, hoje recebemos o próprio, o rabino Henry Sobel. Muito obrigada por sua presença, rabino. Obrigado pelo convite. A minha primeira pergunta é por que o senhor vai deixar o Brasil depois de tantos anos? Eu realmente não vou deixar o Brasil depois de tantos anos. Eu vou sair do país no fim de dezembro, volto em março para poder tomar as providências no que tange o casamento da minha filha. O casamento vai ser no Brasil em novembro. Então, realmente não estou deixando o Brasil definitivamente, somente uma provisória retiro. E eu fico satisfeita em saber disso, que o senhor, embora morando em Miami, continuará voltando ao Brasil. Mas, rabino, continuo como brasileiro. Eu quero fazer um destaque da sua importância num momento muito difícil da vida do país. Lembrar aos nossos telespectadores da época da ditadura militar, em que o senhor, num ato que surpreendeu a todos, decidiu que o enterro do jornalista Vladimir Herzog não seria num local especial no cemitério israelita para as pessoas que cometem suicídio, e sim num espaço nobre do cemitério. Para Ivo Herzog, filho de Vladimir Herzog, essa foi a primeira prova contra aquela farsa criada pelos militares da época de que Herzog havia se suicidado na prisão do Doikod. O senhor, quando tomou aquela atitude, o que é que o moveu? O senhor decidiu sozinho que faria daquele jeito? A perspectiva humana, um homem, marido, pai de 2 filhos, será que o suicídio era a solução do Vladimir Herzog? Quando sabemos da agressividade do governo militar naquela época, não. Ele foi enterrado na ala comum do cemitério, como a senhora falou, na área nobre, perto do velório, para que o mundo inteiro soubesse que ele era um homem digno, viveu com dignidade, morreu com dignidade. Rabino, o senhor não parou aí. Naquele momento difícil, o senhor participou também daquele ato solene pela alma de Vladimir Herzog na Catedral da Sé, junto de Dom Paulo Evaristo Arnes, do reverendo Wright. E num momento em que todos tínhamos muito medo, pelas prisões, pela censura, era momento de muito cuidado. Por esses atos corajosos que o senhor teve, o senhor sofreu algum tipo de pressão dos militares ou da própria comunidade judaica? Eu sofri pressões por parte da comunidade judaica que não queria se expor. Afinal, nós não sabíamos como os militares reagiriam. Então, sofri pressões, mas também sofri pressões dos militares. Recebi a visita de 3 generais e apontando um dedo, disse: Rabino, o seu lugar não é na catedral, o seu lugar é na sinagoga. E o que o senhor disse para ele? Eu disse: eu faço um acordo com o senhor. O acordo é o seguinte: o senhor não vai decidir onde o rabino deve ficar.
Eu não vou dizer para o senhor onde estacionar seus tanques. Ele não se sentiu provocado, ele me abraçou, eu levantei o telefone, depois que os três saíram da minha sala, e falei como embaixador dos Estados Unidos no Brasil, e contei sobre o encontro com os três generais. Para encurtar a história, nada aconteceu, Certo. graças a Deus, e nós sobrevivemos com dignidade. Certo, agora eu tenho uma pergunta, no tempo que nós dispomos, que eu faço questão de fazer. O senhor nos surpreendeu recentemente com aquela questão difícil que o envolveu naquele episódio de furto de gravatas. O senhor fez questão de declarar numa entrevista que o senhor não agiu daquela forma por questão de problemas de depressão ou de desequilíbrio psicológico, que foi outra razão. O senhor disse que foi fraqueza de caráter, foi uma questão de falha moral sua. Falha moral. Isso surpreendeu muito, Rabino. Por que o senhor fez questão de falar a verdade? Porque era a verdade. Porque realmente perdão é uma grande qualidade na religião judaica e acredito que seja também uma grande qualidade nas outras religiões. Eu disse que eu estava arrependido e devo assumir a responsabilidade por meus atos. Eu fiquei em paz comigo e em paz com os terceiros. Rabino, eu agradeço muito a sua entrevista e desejo ao senhor, nessa nova fase da sua vida, em nome de toda a nossa equipe aqui do Jornal da Gazeta, que o senhor realize seus novos sonhos e seus projetos. Uma boa noite, muito obrigada. Eu fico grato, obrigado pela acolhida e espero revê-la muitas vezes aqui em São Paulo, como também em Miami. Muito obrigada, boa noite. Juliana.